Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, o criador desse canal, e nesse vídeo eu vou trazer um assunto que ele pode ser bastante polêmico, mas fique com a minha intenção positiva. Me perguntaram, eu achei a pergunta muito interessante, muito pertinente e resolvi gravar um vídeo sobre ela. Joe, como se preparar adequadamente para começar a servir a ayahuasca para os demais? Mas antes de eu te trazer aqui algumas considerações sobre como se preparar para servir a ayahuasca, para começar a servir a ayahuasca para as pessoas, deixa o teu like aqui nesse vídeo, que ele é muito importante e ajuda o YouTube a entender que o canal tem conteúdos de relevância e distribuir para mais pessoas, beleza? Agora vamos lá, antes de tudo, deixa eu dizer uma coisa para você, ó, o que eu vou falar aqui é apenas opinião, tá? Você não precisa concordar, mas você também não precisa me agredir se não concordar com ela. Tá bom? São opiniões e todo mundo tem a sua, né? Mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, são apenas pontos de vista. E o que eu vou trazer aqui é um pouco das reflexões que eu faço, que eu já tinha feito. Inclusive, recentemente vi um texto muito bonito do Edmar Taroni falando um pouco sobre isso também. E quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu considero, então, como pontos importantes a serem considerados para que você possa começar a se preparar para servir a ayahuasca, tá bom? Primeira grande coisa, eu acho que toda pessoa que quer começar a servir a ayahuasca para as demais deve consultar internamente qual é a sua intenção real por trás disso tudo. Ah, Joe, mas é claro que a intenção é servir, é fazer o bem, é ajudar as pessoas, é propagar a medicina, e eu acredito que na grande maioria das vezes realmente essa é uma intenção real. Mas muitas vezes essa não é a intenção real, essa é apenas algumas das intenções. Mas a intenção primária muitas vezes é o status, porque a gente sabe que servir a ayahuasca pode proporcionar um certo status para a pessoa. Muitas vezes o que a pessoa está buscando, a motivação principal é o dinheiro. O dinheiro, Joe, sim, infelizmente, nesse movimento ayahuasqueiro, já muita coisa virou comércio. E eu não sou contra propriamente a parte financeira, a sua operação financeira e até mesmo comercial, com as divulgações e tudo mais que acontece. Não, eu só acredito que se essa for a motivação principal da pessoa, esse trabalho vai estar corrompido. Então, é fundamental que essa pessoa, em primeiro lugar, vasculhe internamente e seja sincero com ela mesma sobre qual é a sua real intenção ao servir a ayahuasca para as pessoas. Eu sei que também tem muitas pessoas que realmente têm uma excelente intenção, uma intenção maravilhosa, mas aí elas ainda são ingênuas, ainda tem vários outros pontos que devem ser considerados. Mas pelo menos, se passar por esse primeiro crivo de ter uma intenção genuína, sincera, verdadeira de contribuir, de servir ao outro, eu acredito que esse é o primeiro grande passo, tá? Passado por isso, o segundo grande passo, na minha opinião, é você ter uma relação estreita com a espiritualidade. Como assim, Joe, uma relação estreita com a espiritualidade? Sim, tem muitas pessoas que querem servir a ayahuasca, que mesmo que estejam bem intencionadas, né, como eu comentei, com a intenção genuína, sincera, verdadeira de querer servir, mas muitas vezes essas pessoas ainda não têm um contato próximo, um contato íntimo com a espiritualidade. Tem ali os contatos com a ayahuasca? Tem, mas não tem contatos íntimos com a espiritualidade, a ponto, por exemplo, de entoar, invocar seres, invocar entidades, invocar guias para trabalharem numa cerimônia. Muitas vezes a pessoa faz a oração de abertura ou faz a oração de fechamento, né, chamando, pedindo ou agradecendo, mas não necessariamente essa energia esteve ali naquele ritual, porque essa pessoa não teve uma intimidade com isso. E aí aqui eu deixo um outro alerta. É importante que a gente tenha clareza de que a ayahuasca, embora ela seja maravilhosa, poderosa e, nossa, toda gratidão à ayahuasca, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta e ela é sagrada? Ela é sagrada. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que a pessoa perceba e que a pessoa tenha consciência de que a ayahuasca não faz esse trabalho sozinho. Tem muita gente ingênua que fala, inclusive eu tenho até um hater, não sei se vocês sabiam, eu tenho um hater já, que fica me xingando às vezes aqui nos comentários, não sei se vocês já viram ele por aí, ele sempre me manda calar a boca e tudo mais, ele fala que, cara, cala a boca, a ayahuasca é divina, ela sabe o que ela faz. Cara, não é bem assim que funciona.
A ayahuasca é divina, ela é divina, eu confio nela, mas esse trabalho que acontece aqui no plano físico, ele tem vários conjuntos de elementos. A ayahuasca é uma delas, mas o ambiente é outra, a pessoa que conduz é outra, a preparação da pessoa que toma é outra. São vários elementos que no final das contas vão influenciar sim no resultado. Então, tiremos a ingenuidade de acreditar que a espiritualidade sabe o que faz e ela vai resolver tudo. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu ouvi muito isso. Não, relaxa, começa a servir, que a ayahuasca sabe o que faz, a espiritualidade sabe o que faz e não vai desamparar. E eu acredito sim que a espiritualidade vai amparar de alguma forma, mas ao mesmo tempo a gente não pode dar margem para bobeira. E aí é fundamental que essa pessoa que queira começar a servir a ayahuasca, ela tenha consciência disso e principalmente que ela tenha consciência do tamanho da responsabilidade que ela tem quando começar a servir a ayahuasca para as pessoas. Porque vai estar lidando com a mente, vai estar lidando com as emoções, vai estar lidando com a vida do outro ser humano. E enquanto essa pessoa estiver no meio de uma consagração de ayahuasca contigo, você vai ser responsável por isso. Rapaz, é uma responsabilidade gigantesca. É um culhão tão grande, que só isso já deveria ser um motivo para a pessoa pensar no mínimo umas 1000 vezes antes de começar. Tá? E aí entra, obviamente, por consequência disso, outro ponto que eu considero importante, que essa pessoa que queira começar a servir a ayahuasca, já por entender que não é apenas a ayahuasca, que existem vários outros fatores, várias outras questões no meio disso tudo, que essa pessoa invista muito, mas muito tempo e dinheiro para se capacitar no nível mental e emocional, para que ela se lapide e possua ferramentas, possua conhecimentos para saber e lidar com todas as multifacetas de experiências que podem acontecer ao longo de uma cerimônia. Então, por exemplo, imagina uma pessoa surta no ritual. E aí, o que você vai fazer? Então é fundamental que a pessoa estude a psique, estude a mente humana, estude as emoções, estude a parte química também para entender o que é que a ayahuasca faz no corpo, como ela trabalha, o porquê que aquilo está acontecendo. Então é importante, na minha opinião, que essa pessoa tenha algumas noções, tanto da parte científica, porque ela ajuda a sustentar, claro, mas principalmente da parte espiritual e emocional e mental. Então que a pessoa vá a fundo, vá estudar. E aí aqui entra mais um ponto que eu considero importante: lastro, tempo de prática. Né? Tem muitas pessoas que começam a consagrar ayahuasca em 6 meses depois, 1 ano depois, 2, 3 anos depois já quer servir ayahuasca. Inclusive já tem instituto, já está lá trabalhando. E gente, cara, para você fazer um bom trabalho de ayahuasca, não basta você ter um CNPJ, não basta você ter um estatuto, não basta você ter ayahuasca. Não. Você precisa de muito, mas muito preparo. Então, eu considero fundamental que a pessoa já tenha tido no mínimo 5, 6, 7, 8, 9 anos aí de prática consagrando a ayahuasca. Ah, Joe, mas daí só vai começar a servir a ayahuasca depois disso? Se você mesmo já contou que com 3 anos você já estava servindo, de fato, com 3 anos participando dos rituais de ayahuasca, eu comecei a servir a ayahuasca, mas não sozinho. Eu comecei a servir no instituto ao qual eu fazia parte, que nem era o meu. Eu estava sendo supervisionado, preparado, trabalhado por 2 padrinhos diferentes. E eu recomendo de verdade que as pessoas passem por esse caminho de preparação. Se ela já tem a intenção pura, genuína, mesmo que com 6 meses, então que ela busque um centro, uma linha que faça sentido, uma linha de trabalho que faça sentido para ela se desenvolver, e um padrinho, um dirigente, alguém que possa instruir você, alguém que possa te orientar, alguém que possa te dar conhecimento, suporte e supervisão por um longo período de tempo antes de você se arriscar por aí. Porque muita gente se aventura no meio da ayahuasca e se aventurar é perigoso demais, tá? Então, a minha ideia, a minha dica, a minha sugestão é que você não se aventure, sim que você se prepare de verdade. Eu vou confessar para vocês, inclusive, eu fui preparado por 2 padrinhos diferentes e fiquei com eles um bom tempo, inclusive, me preparando, servindo a ayahuasca, trabalhando, e ainda assim, por um bom tempo, eu não me sentia preparado o suficiente, tanto que em 2016 eu fechei as portas do Instituto para os rituais abertos, justamente por considerar que eu ainda não estava preparado o suficiente. E aí eu mergulhei na Rosa Cruz, na Umbanda, entre vários outros conhecimentos, para me nutrir e me fortalecer para poder retornar um dia, como hoje a gente tem de novo nosso Instituto aberto, tá? Então, óbvio, essa foi a minha história, a tua pode ser bem diferente,
mas a minha sugestão, a minha orientação é que você busque por amparo espiritual, emocional, científico, mental, intelectual também, para que você possa oferecer uma boa condução, segura, sensata, com coerência para todas as pessoas que vão chegar até você. Se um dia, claro, esse for o teu caminho a seguir. Porque pode ter certeza que se ele for teu caminho, muitas coisas vão começar a se abrir, vão aparecer para você, vão surgir as oportunidades. Se ele não for, de alguma forma você vai começar a ficar de ladinho também, tá? A menos que você force demais e talvez não seja tão legal assim, tá bom? Então essas são algumas das dicas as quais eu considero essencial. São várias, tem muitas outras dicas que eu poderia dar aqui, mas eu acredito que essas já são bem introdutórias para você começar. Eu inclusive quero agradecer o Edmar pelo texto que ele fez falando sobre isso, que inclusive me ajudou a ter clareza aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa discussão, né, de como se preparar. E principalmente se eu conseguir colocar aí na tua cabeça, ou pelo menos proporcionar para você uma reflexão séria a respeito do assunto, eu já fico muito feliz. E principalmente sobre o assunto de que é muita responsabilidade conduzir uma cerimônia como essa. É muito, mas muito sério, porque você vai estar lidando com vidas, com mente, com emoção, com o que há de mais sagrado na vida da outra pessoa. E aí, por último, a principal recomendação, que você seja exemplo. Que você seja exemplo de lapidação moral, emocional e espiritual. Que o teu exemplo possa de alguma forma ajudar e conduzir também. Então, que você seja exemplo daquilo que você está fazendo, daquilo que você está trabalhando, tá? Porque se você tiver com a tua vida toda bagunçada, toda estragada, toda detonada, não adianta você fazer esse movimento, porque você ainda precisa ser curado pela própria ayahuasca. Você ainda está no seu processo de despertar e de sair, às vezes, da noite escura da alma que você está vivendo para poder levar adiante. Tá? Eu sempre digo para as pessoas que esse caminho de estar na função de facilitador, de dirigente, esse caminho ele é muito sério mesmo, acho que você já deve ter entendido isso, você que está aí do outro lado, mas para você estar nessa posição de orientação, de guia, de guiança de uma cerimônia, você já tem que ter trilhado um certo caminho. Só é possível guiar e orientar quem já passou por isso. Então que você se permita passar por tudo isso, que você permita-se se lapidar, se desenvolver para poder ajudar as outras pessoas, que esse é um caminho sem dúvida nenhuma muito lindo, muito bonito, muito maravilhoso para aqueles que o fazem de coração puro, de intenção pura. Tá? E aí, se você tiver isso, se você tiver essas condições que eu acabei de comentar, tenho certeza que você pode servir e fazer a grande diferença na vida das pessoas. Agora, se isso tudo não for legal, se isso tudo que eu falei não for compatível, talvez ainda não seja o teu momento, talvez ainda não seja o teu tempo, mas ainda há muito tempo pela frente. E se você decidir de coração, siga, ou pelo menos se esforce para refletir e tentar seguir algumas das dicas que mais fizeram sentido para você nesse vídeo, tá bom? Como eu disse, poderia ficar horas e horas falando sobre esse tema, porque ele é muito polêmico, ele dá pano para manga, tem muita coisa que pode ser discutido, muita coisa sobre as etapas de preparação, muitas coisas sobre o que você tem que se lapidar, se desenvolver, mas por hora já dá para ter uma boa noção do que eu considero importante para você começar a se preparar, tá bom? Era isso por enquanto. Se você está aí do outro lado, quer acrescentar alguma coisa que você também considera, principalmente se você já é dirigente, se você já tem algum instituto, algo que você considera também como importante, comenta aqui embaixo para que as outras pessoas que têm essa intenção possam vir, ler, tirar suas dúvidas. E se você tem alguma dúvida aí do outro lado, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo também, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.